Como é que estão? Tudo bem? Eita, tudo bem, sim ou não? Eu sou um reflexo de vocês. Eu não vim com hora para ir embora. Isso aqui hoje pode ser um dia que vai transformar a sua história, ou pode ser só um dia normal como qualquer outro. E depende de você, depende da sua energia e depende do quanto você está pronto para se abrir para o novo hoje. Então eu vou perguntar de novo: vamos ou não vamos? Sabe o que acontece? Normalmente existem dois mundos separados. Existe a nossa vida empresarial e existe a nossa vida espiritual. E há muito tempo eu venho me perguntando: por que essas duas coisas precisam ser separadas? Para mim não faz o mínimo sentido. A gente precisa vir para a igreja para se preparar para ir para o mundo, para se preparar para avançar, para se preparar para dominar território, para se preparar para manifestar a glória de Deus em todas as coisas que a gente fizer. Como cristão eu tenho um objetivo. O objetivo é caminhar como Cristo e buscar na melhor da minha capacidade ser como Ele. Dentro da igreja é fácil ser cristão, difícil é ser da igreja lá fora. Quando chega o boleto para você pagar o imposto e você dá um jeitinho, uma facilitadinha, ou quando você prefere mentir para o teu cliente para vender, ou quando você prefere tomar vantagem da ignorância do teu colaborador para que você consiga pagar mal ele. Não é pagar o justo, é pagar mal o teu colaborador. Isso não é manifestar o reino de Deus na terra. Vocês estão comigo ou não? A verdade é que eu vou mostrar para vocês aqui, nessa conversa de hoje, o que é verdadeiramente ser um empresário do reino. Por que eu estou aqui nesse palco? É porque eu garanto para vocês, Deus me fez um convite. Esse convite foi: vença, derrube os seus gigantes, derrube os seus Golias, cresça empresarialmente, mas fortaleça o meu povo, para que esse meu povo possa manifestar a minha glória em todas as áreas da vida. Não faz sentido a gente tem que crescer mais do que as pessoas que estão lá fora. Pense aqui junto comigo. Você como pai, você até ajuda os que estão fora, mas você vai colocar muito mais energia para aqueles que são da sua casa, para aqueles que sentam na sua mesa, para aqueles que estão próximos a você. Não faz sentido a gente ver tantos empresários que não fazem ideia nem de onde vem, nem do que se trata uma vida espiritual, crescerem tanto. Não faz sentido a gente que tem o coração entregue a Cristo não também manifestar a glória dele, crescendo, expandindo, avançando e multiplicando talentos. A minha garantia para vocês aqui hoje, e quem é o alicerciante, o alicerciador dessa promessa, não sou eu. É aquele que não é homem para mentir, muito menos filho do homem para enganar. A promessa é que a gente tenha vida e vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. Mas depende da nossa parte, de uma decisão ativa, de entregar o nosso coração por completo para aquilo que é o ensino do Pai e para aquilo que é a maneira de agir do Pai. Às vezes a gente vem com um histórico de uma maneira específica de se fazer as coisas. E hoje, nessa noite, o Pai vem aqui para te dizer que a gente precisa reaprender a fazer negócio. Que existe uma nova maneira da gente trazer isso na prática. Davi, de onde foi que você aprendeu isso? Ou de onde foi que isso veio? Vocês viram aquele vídeo com uma história de sucesso, crescimento, liderança. Naquela altura do campeonato, quando eu tinha 18 anos, eu já liderava diretamente mais de 200 colaboradores que atuavam comigo na minha empresa. Eu já tinha dinheiro, eu já era famoso, talvez eu era o genro que todas as mães queriam ter, né? Casa com ele, menina, o menino é bom. Muitos seguidores, aplausos, sucesso. Forbes, aplausos, conquistas.
E essa é a visualização pública. É isso que é a história pública que a gente conta. O que ninguém sabe, e é aquilo que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, é de que por trás desse Davi tinha um vazio que era tão profundo, mas tão profundo, de que eu achei que o sucesso financeiro, o dinheiro, a fama, os aplausos iriam preencher. E eu tentei, viu? Eu fiz milhões tentando preencher esse vazio. Até que um dia, eu completamente indignado, como é que pode, cara? Eu tenho uma vida que todo mundo quer ter, de um lado, e do outro lado eu chego em casa, eu deito na cama e eu me sinto um nada. Eu sinto que eu não sirvo para nada, eu sinto que eu não presto para nada. É muito louco eu falar para vocês, mas eu fui fumante por 10 anos. Metade da minha vida eu fumei, tentando também preencher aquele vazio. Depois que eu vendi a minha empresa por 600 mil reais, eu peguei toda aquela grana e ao invés de eu investir, o que seria lógico a se fazer, eu queimei toda aquela grana em balada, em festa, para ter segundos de prazer, para ter segundos de aprovação, para ter segundos de carinho. Eu encontrei nessa minha jornada e eu me fiz algumas perguntas. Essas perguntas eram como: a primeira delas era quem eu era. Alguém já se perguntou isso aqui também? Deixa eu ver, levanta a mão. A segunda pergunta é: se tirar aquilo que eu faço, se tirar minha vida empresarial, se tirar o meu sucesso, esses aplausos, quem é que eu sou? Se tirar os meus resultados, se tirar o meu crescimento, quem é que eu sou? E eu perguntava aquilo, uma voz na minha cabeça, batendo naquela tecla, e eu querendo compreender e entender. E eu me perguntava também do que adiantava conquistar o mundo inteiro, se eu continuava vazio por dentro. E eu brigava com Deus, porque eu achava que era sobre isso. Eu achava que a vida era sobre crescimento financeiro, eu achava que a vida era sobre aplauso, sucesso, fama. Eu realmente achava, porque eu aprendi que essa era a vida. E a última pergunta é: o que realmente sustenta a minha vida quando tudo desmorona? Então, quando eu não estou no ápice da minha, quando eu não estou tendo sucesso, quando eu não estou acertando, o que sustenta a minha vida quando tudo desmorona? E o que eu quero dizer para vocês é que eu encontrei essas respostas. Mas eu encontrei essas respostas de uma maneira diferente do que talvez vários de vocês aqui encontraram. E é sobre essa lógica, é sobre essa visão que eu quero apresentar para vocês aqui hoje. Foi como eu aprendi a me tornar, como eu me tornei um empresário de verdade. O empresário que estava muito mais comprometido em crescer para dentro e enraizar. E por consequência eu comecei a crescer para fora. Mas eu descobri um cara. Esse cara, ele é um mentor, por assim dizer, um coach. Só que esse cara, ele construiu o maior movimento da história. Esse cara, ele foi aquele, presta atenção da maneira como eu estou te apresentando. Ele construiu o maior movimento da história. Ele estruturou uma rede que atravessou gerações. Ele formou milhares de líderes do zero, principalmente aqueles que eram incapazes. Porque assim, você fazer alguém que já é bom ficar melhor não tem mérito. Mérito mesmo é você conseguir transformar quem não era nada em alguma coisa. Foi o cara que foi o autor best-seller mundial. Foi o cara que estabeleceu o método perfeito de geração de resultados sem perder a vida. Foi um cara que viveu por completo essa entrega, mas ele nunca deixou de viver como prioridade a vida espiritual dele, a identidade dele. Ele cumpriu o propósito dele na terra. E foi o único cara que caminhou em congruência perfeita com tudo aquilo que ele pregou. Pois assim,
você concorda que a gente tem vários líderes, a gente tem vários mestres por aí. Vamos lá, tem Buda, que mais? Vamos lá, me ajudem. Chico Xavier, aí é pesado, hein? Esse aí não... Esse aí perdeu a linha. Que mais? Dalai Lama, Mahatma Gandhi. São mestres. Mas só tem um cara que caminhou em congruência perfeita com tudo aquilo que pregou. E às vezes, o que acontece é que a gente se esquece de um detalhe. É que ele também foi um cara. É isso aí mesmo. Impressionante. E é isso que para mim deixa tudo ainda mais interessante. Pois ele viveu em congruência, ele viveu em conformidade com todos esses desafios normais que a gente enfrentou, para setar para a gente um parâmetro. Um cara desse, ele é muito brabo, não é? Fala comigo, ele é brabo. Mas fala mais forte, ele é brabo. Você concorda que ele teria direito de se envaidecer por isso? Você concorda que ele teria direito de sair se achando por aí por isso? Porque assim, tem gente lá em Alphaville, por exemplo, tem gente lá em São Paulo, que assim, lança um livrinho e já está se achando. Ou gente que forma 2 ou 3 líderes e sai por aí se achando. Ou gente que começa a pregar para 20 pessoas ou 2.000 pessoas e sai por aí achando que é literalmente a última bolacha do pacote, não tem isso? Esse cara, ele tinha ou não o direito de se envaidecer? Tinha ou não? Mas ele abriu mão do direito de fazer isso. Ele foi aquele que, mesmo sabendo de tudo, teve paciência para ensinar quem não sabia com paciência. E aí eu fico perguntando, eu pelo menos fico me perguntando, por que às vezes eu me acho o super dono da minha empresa? Por que às vezes eu acho que eu tenho o direito de não ter paciência com quem está começando e eu começo a gritar com as pessoas que trabalham para mim? Por que às vezes eu me vejo achando que a última palavra, achando que eu sou o Deus, o rei da minha companhia e da minha empresa? Só acontece comigo ou também acontece com mais alguém aqui? Se aquele que teve o direito de não se envaidecer, de se envaidecer, nunca se envaideceu, qual o nome desse cara? Qual o nome desse cara? O que é importante você entender agora? Eu decidi seguir ele não por regra, não por religiosidade, mas porque eu entendi que nenhum outro caminho faria tanto sentido. Eu entendi que eu estou seguindo aquele caminho não porque alguém me obrigou, não porque era tradição, não por emoção. Fala comigo, porque faz sentido. Se você não entender dessa maneira, parece que a decisão que você toma, ela não é completa. A decisão que você toma é conveniente. Eu entendi que nenhum outro caminho explicava tanto. Nenhum outro caminho era tão poderoso. Nenhum outro caminho preenchia tanto. E nenhum outro caminho faria tanto sentido. Nessa minha jornada, eu compreendi que não existe nenhum outro caminho melhor. Que só existe um que faz uma proposta incrível de falar que você pode ter vida e vida em abundância. A única coisa que você precisa fazer é levantar a mão e falar assim: Pai, eu aceito ser cuidado por você. Isso é uma palestra, mas pode mandar um glória a Deus, tá tudo certo, viu? Pode mandar também. É porque eu tô ainda na fase Davi Braga. Daqui a pouco eu viro Davi Brasa, aí é outra parada. Dá um grito aí, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, velho. Oh. E aí, velho, é muito louco porque quando eu descobri tudo isso, eu falei, cara, isso é bom demais, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. E eu descobri que a Bíblia é mais do que apenas um manual da vida. A Bíblia, ele é também um manual para os negócios. E que à medida que eu seguisse aquele manual, eu cresceria. Olha o que eu vou dizer para vocês. Faz uns 2 anos que eu estou vivendo muito alinhado nesse caminho. Completamente engajado nesse caminho.
Nesses últimos 2 anos eu cresci 10 vezes mais do que eu cresci nos últimos 10 anos que eu já estava empreendendo. Mas você quer saber o mais grave de tudo? Foi o ano mais leve. Foram os anos onde eu tive mais tempo para dedicar com a minha família. Porque a metodologia de Cristo passa e te ensina que é o caminho que também gera mais resultado prático. Porque você ser cristão nessa estrutura, de maneira de como caminhar, de maneira de como andar, é o caminho que mais te gera paz, é o caminho que mais te gera autonomia, é o caminho que mais te gera inclusive resultado financeiro, e é o caminho que mais multiplica, é o caminho que mais ajuda as outras pessoas a crescerem e a se estabelecerem. Fala assim, pergunta para mim, como? Pergunta de novo, como? Vou te entregar ainda hoje. Eu estou trazendo isso aqui não para me envaidecer, mas para mostrar uma coisa. Eu sou só um moleque de 24 anos. E é isso que Deus faz. Quando Ele quer, Ele dá autoridade para o pequeno para derrubar o gigante. Quando Deus quer, Ele gera oportunidade numa cidade onde não tem. Quando Deus quer e é da vontade dEle, Ele transforma você, que era um ninguém, que ninguém apostava e ninguém colocava fé, que era só o mais baixinho da escola, que era aquele que ficava de recuperação em tudo, no líder que impactaria multidões. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que faz um pequeno derrubar um grande. Esse resultado aqui, ele está disponível para todos vocês. Mas é importante que vocês compreendam. Existe um preço, existe uma estrutura a ser aplicada para isso acontecer. Uma estrutura de entrega, uma estrutura de conhecimento técnico, uma estrutura de vivência. Existe uma estrutura a ser vivida para isso. E é o que eu vou te ensinar. Hoje no meu ecossistema, eu tenho uma base de educação, onde eu ajudo empresários a crescerem, a se estabelecerem, são mais de 400 empresários. E todas essas empresas aqui eu sou sócio. Hoje eu sou sócio de mais empresas do que eu tenho de idade. Sabe por que eu consegui fazer isso? Porque a visão de multiplicação me leva a entender que eu prefiro ser dono, Léo, da cauda da baleia, do que ser dono do peixe beta inteiro. Às vezes quando a gente não entendeu isso ainda, a gente quer tudo para si. A gente quer ser dono de tudo, quer ser controlador de tudo. Pergunta assim, Davi, quantos desses negócios você toca? Pergunta para mim. 0. Na minha empresa eu tenho uma política. Só tem 2 tipos de pessoas que trabalham comigo. Aqueles que vão ser meus sócios ou aqueles que vão ser demitidos. Para mim, a minha empresa é uma preparação. É um lugar de preparação, de treinamento. Para que eu treine pessoas, forme pessoas e ajude essas pessoas a avançarem para que elas possam ir para o mercado. E a minha maior felicidade é que pelo menos 4 dessas empresas foram fundadas ou são tocadas por pessoas que começaram às vezes como gestor de tráfego, ganhando R$1.500 lá na minha empresa. Fala assim, isso é multiplicar. E empresário do reino tem uma visão de compartilhar, de crescer. E ao longo dessa minha jornada eu entendi algumas coisas. E é aqui que eu começo a compartilhar, e quem escreve, quem anota não esquece. Anota, que é aqui que o jogo começa a pegar. Nessa minha jornada de 12 anos empreendendo, eu descobri que empreender é sobre servir. Fala comigo, empreender é sobre servir. Eu descobri que no fim é tudo sobre pessoas. E eu descobri que o lucro se torna consequência e meio. E foi nessa jornada que eu descobri que tipo de empresário eu quero ser. Que tipo de empresário eu gostaria de ser. Qual é o teu nome? Diego. E aí eu mapeei, Diego. Eu mapeei que tem 2 tipos de empresários diferentes. Presta atenção, eu quero que vocês visualizem se vocês conhecem gente assim. Existem aqueles que são os empresários do que eu chamo do reino. Isso foi uma revelação que Deus me deu às 3 da manhã. Estava eu, fui acordado, peguei o caderno e escrevi. Os empresários do reino são aqueles que multiplicam pessoas. São aqueles que geram abundância. São aqueles que compartilham bênçãos. São aqueles que criam legado. São aqueles que libertam. São aqueles que constroem justiça. São aqueles que inspiram confiança. Mas ao mesmo tempo,
existem aqueles que são os empresários do tempo passado, que são os empresários imperialistas. Esses empresários imperialistas são aqueles que centralizam tudo em si. São aqueles que não confiam nas outras pessoas. São aqueles que diminuem as oportunidades, que alimentam rivalidades, que produzem dependência, que exploram pessoas, que geram medo, que criam ambientes tóxicos. Uma vez, deixa eu fazer a pergunta. Vocês conhecem algum empresário do império aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Levanta a mão de verdade. São os caras que querem tudo para si, que não dividem, que não compartilham. Eu declaro que nesse lugar vamos ter vários empresários do reino, como o Léo, que crescem, mas que crescem não apenas para si, mas que crescem para multiplicar, que crescem para usar o dinheiro como servo, como mordomo, entregando o poder para que outras pessoas também possam se estabelecer e crescer. É isso que eu acredito. Eu decidi andar o mundo inteiro compartilhando isso. Quem aqui quer ser o empresário do reino? Deixa eu ver. Agora faz barulho também, né? Vamos fazer direito. Um dia desse, eu fui conversar com o empresário e eu falei para ele: a gente tem que treinar as pessoas que trabalham para você. Ele tem uma fábrica, ou seja, ele tem muitos colaboradores. E aí nessa conversa que eu tive com ele, eu falei assim, ele falou que não queria treinar as pessoas. Eu perguntei: cara, mas por que você não quer treinar as pessoas? Ele falou: porque se eu abrir a mente das pessoas, elas vão querer ir embora. Aí eu falei: você é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, ao ponto de que você precisa se aproveitar da ignorância das pessoas para conseguir mantê-las por perto. Tem algo errado. Tem algo errado. Porque quem toma vantagem, quem quer a sombra, pastor, são as pessoas que se beneficiam dela. Porque as pessoas que abrem mão do direito de se beneficiar dessa sombra e que querem seguir conforme a verdade, falam a verdade e libertam as pessoas, compartilham. A minha maior felicidade, às vezes tem um cara que chega para mim e fala assim: Davi, mas como é que eu vou treinar as pessoas que trabalham para mim? Se eu treinar, elas vão embora? Aí eu falo assim: que bom se ela for embora. Você cumpriu o teu papel como líder, multiplicando talento e ensinando alguém a crescer. Não é tudo sobre pessoas? Para mim, uma empresa serve para isso. Isso é uma visão de generosidade. Isso é uma maneira de caminhar. Essa é uma estrutura pela qual você vive. Essa é uma estrutura pela qual você deveria caminhar. Fala assim, ó: prosperidade é provisão. Só tem provisão quem tem visão. O que é que você vai fazer com o recurso quando você tiver? Se você não tem esse plano, a provisão não vem. Qual que é o plano que você tem? E aí você tem que entender. Esse plano tem que agradar o CEO da empresa, né? Quem que é o CEO da empresa Mundo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não tem um plano que agrade a Ele, por que Ele vai investir nesse teu plano? Será que vai? Vai ou não? Não. Então qual que é a tua visão? Você só recebe recursos, imagina tu é empresário, né? Tu é empresário? Imagina que eu chego lá, eu sou teu executivo, tá? Eu chego lá com um plano. Não, fica tranquilo, valeu. Eu chego lá com um plano e eu te dou um plano na sua mão. Aí você olha o plano, fala: olha aí o plano. Aí está escrito assim: esse plano só me beneficia. Não tem nada para a empresa. Não vai ajudar ninguém a crescer, não vai ajudar nenhum cliente teu a se dar melhor. Aí tu olha e eu falo assim: eu preciso de 100 mil para executar esse plano. Aí tu diz o quê? É claro que não, né? Não, tu foi generoso. Mas não é ser generoso assim, não. A gente diz sim porque é sim, não quer não. Não tem como. Mas o nosso Deus, como executivo dessa parada, olhando assim, Ele financia e investe naqueles planos que fazem sentido. Então qual que é o seu plano quando você tiver recurso? Eu recomendo que ainda hoje você escreva a sua visão. Ainda hoje você determine qual que é a sua visão. O que é que você quer? Você tem que ser ousado ao ponto de sonhar. Ousado ao ponto de escrever. O que é que você quer? Qual que é o projeto que você veio para executar? Tem que ter. Se não tiver, você não tem nem combustível para avançar. Então, eu visualizo que o lucro financia visão e propósito. Fala comigo: lucro financia visão e propósito. Se você não tiver visão, o que você faz com o dinheiro revela se o teu coração é um coração materialista ou se o teu coração é um coração alinhado aos princípios milenares e ao desejo que o Pai tem para com a gente.
Se o dinheiro para você é um meio para impactar pessoas, para multiplicar pessoas, você tem um caminho. Agora, porém, entretanto, se o dinheiro para você é o fim, você tem um problema grave. O dinheiro, ele precisa ser um meio para crescer, um meio para abençoar. Então, fala assim, ganhar dinheiro é bom. Fala, mas fala com gosto, senão eu pego tudo para mim. Fala assim, ganhar dinheiro é bom. Tenha muito dinheiro, mas não permita que o dinheiro te tenha. Entenda, dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Dinheiro é ferramenta, a gente precisa como cristão governar sobre ele. Tenha coisas, mas não permita que essas coisas te tenham. Dinheiro é recurso. Dinheiro é recurso para a gente cumprir a nossa missão e o nosso propósito. Governe o dinheiro. Governe o dinheiro. Se o dinheiro ainda tira a tua paz, ele é maior do que você. Você é maior do que isso. Cresça. Vocês estão me entendendo, turma? Passe por cima disso. Diminua o tamanho do dinheiro. Governe sobre isso. Eu entendi que quanto mais generoso eu era, mais eu crescia. E eu entendi que quanto mais eu crescia, mais generoso eu poderia ser. Quem aqui já teve o desejo de ajudar a mais pessoas, mas infelizmente não conseguiu? Deixa eu ver. Cresça, cresça ao ponto que você possa dizer sim, ofertar, ajudar. Alguma vez você já sentiu de ofertar mais aqui dentro dessa igreja e não conseguiu, pois infelizmente a capacidade financeira não permitiu? Deixa eu ver, alguém já teve isso aqui? Então que a gente possa crescer. E eu vou dizer como que faz para crescer aqui ainda hoje. Eu entendi que melhor dar do que receber. Cientificamente falando, a gente gera 10 vezes mais prazer em entregar do que em receber. 10 vezes mais dopamina, serotonina, endorfina entregando do que dando. Desde o dia que eu comecei a dar, doar, ajudar, nunca me faltou provisão para minha missão. Pois teu coração generoso é princípio. Está escrito na palavra, o generoso prosperará. Está escrito na palavra, quem dá alívio ao outro, alívio receber. Mas olha qual que é a pegadinha, né? A gente é egoísta. A gente quer apenas pra gente. A gente não quer dividir com ninguém. E quando a gente não divide com ninguém, sabe o que acontece? A gente não prospera. Pois prosperidade é divisão, é multiplicação, é entrega, é fazer pelo teu cliente, é servir para o teu cliente. Eu entendi, e agora eu começo a entrar nas 7 chaves que eu vou trazer para vocês, do crescimento pessoal e empresarial. Eu entendi que os negócios do reino, eles precisam literalmente gerar 3 frutos. Pois, olha isso aqui, ó. A salvação é pela fé. Fala assim, a salvação é pela fé. Não tem o que você faça que você consiga comprar o direito pela salvação. A salvação foi comprada por nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele morreu na cruz. Ou seja, não importa se você vai crescer, não importa se você vai enriquecer, não importa se vai ganhar muito dinheiro, se vai salvar 1 milhão de pessoas. Não é sobre isso. A gente faz isso justamente pois nós somos salvos. Tiago explica, assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. As boas obras, elas não salvam. Porém, é impossível alguém que está com o coração conectado nessa videira, que não cresça e dê frutos. Na verdade, a gente conhece uma árvore pelos frutos. Ou seja, quem está conectado e plugado nessa videira, inevitavelmente vai dar frutos. E o que é um fruto nesse caso? Olhando para o viés empresarial, esse fruto é paz, esse fruto é avanço, esse fruto é lucro, transformação, geração de valor para a sociedade, geração de valor para os teus colaboradores. Isso é fundamental a gente compreender, de que quanto mais a gente se conecta nessa visão, é impossível de não crescer. Faz algum tempo que eu não foco em grana nos meus negócios. Parece muito bizarro o que eu estou falando, mas eu vou precisar que vocês abram a mente para isso. Eu foco em gerar valor, eu foco em servir, eu foco em multiplicar, eu foco em ser um líder, eu foco em criar time. É inevitável que esse resultado vai vir. Faz sentido, sim ou não? Mas Davi, como é que eu faço para os meus negócios, que eles possam entregar esses frutos?
É o que eu vou trazer para vocês agora. E começa com essa primeira chave. Essa chave é a chave do servir e usufruir. Servir e usufruir é deixa eu explicar assim. É um princípio universal. Ou seja, não precisa nem de fé para acontecer. Aquele que é generoso obrigatoriamente prosperará. É um princípio da semeadura. É você entender que vender é servir. Pois quando você vende um produto que resolve o problema de alguém, você está dando alívio para aquela pessoa, ou suprindo um desejo, ou resolvendo um problema. E quando você faz isso, obrigatoriamente você vai estar servindo. Pois eu nunca compro um produto se esse produto não gera valor. Quem compra o produto do Léo, compra com a visão de que esse produto gera valor. Ou seja, todas as vezes que o Léo vende, ele está gerando valor para alguém. Fala comigo, vender é servir. Quando eu entendo isso, eu nunca mais posso deixar de vender. Eu tenho que vender mais. Porque se eu vendo, eu estou ajudando pessoas. Então, se eu estou ajudando pessoas, eu tenho que trazer cada vez mais pessoas para perto. Eu preciso entender que servir dá lucro. E eu preciso entender que cada real que entra na minha empresa tem destino. Esse destino é financiar aquela visão que Deus me deu. Porque visão sem dinheiro é somente utopia. Visão com lucro é propósito sendo realizado. Então às vezes tem gente aqui que fala assim, eu quero mudar o mundo. Fala comigo, eu quero mudar o mundo. Comece ganhando dinheiro. Coloque dinheiro no seu bolso, pois sem esse recurso, sem essa seiva, você não consegue avançar. Você não consegue financiar esse teu sonho. E aí você fica sonhando, 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 e você fica achando que ganhar dinheiro é ruim. Eu não sei porque tem gente do povo de Deus aqui, dos nossos irmãos, que até hoje acham que ganhar dinheiro é pecaminoso. Ganhar dinheiro é uma bênção. É da vontade de Deus que a gente cresça. Empreender é servir, e servir é dever. Fala assim, ó, quem não serve, não serve. Fala, quem não serve, não serve. Davi, como é que eu faço para servir no meu negócio? Você serve no teu negócio em todos os momentos que você vende. Você serve nos teus negócios em todos os momentos que você cuida das pessoas que compram de você. Você serve no teu negócio quando você ajuda genuinamente o teu colaborador a crescer. É assim que você serve. E servir é viral. Servir é viral. Vou contar uma história rápida para vocês. Tinha um aluno meu que ele tinha uma mentalidade muito grave de escassez. Era um cara que não gastava um centavo com os colaboradores dele. Literalmente, nenhum centavo. O banheiro era jogado, ele tem uma empresa de transporte. Ele não cuidava daqueles que cuidavam do projeto, não cuidavam daqueles que cuidavam das pessoas. O banheiro dos funcionários não tinha nem, sabe aquele acolchoadinho para a pessoa sentar? Era só um mármore lá, da privada mesmo. E aí ele falou que começou a andar com a gente, começou a andar no nosso movimento. E ele decidiu testar. Fala assim, testar. Ser mais generoso. E ele começou a, pelo menos, dar um sorriso para as pessoas que trabalhavam com ele. Ele começou a ouvir mais o que aquelas pessoas precisavam. Ele fez algo que foi assim, extraordinário, mas extraordinariamente simples. Ele levou os funcionários dele para comerem uma pizza. Fala assim, uau! Aquilo foi suficiente para fazer com que a empresa dele dobrasse de faturamento. Isso é verdade. Porque todas as pessoas que estavam lá dentro não trabalhavam felizes. Quando ele passou a se preocupar em servir, quando ele começou a compartilhar um pouco da palavra de Deus com as pessoas lá dentro, quando ele começou a libertar e abrir a mentalidade das pessoas, tudo começou a fluir na empresa dele. Antes, quem trabalhava apenas o horário marcado começou a ficar até 8 da noite. Quem chegava atrasado toda semana começou a chegar cedo. E as pessoas começaram a gostar de trabalhar naquele lugar. E as coisas foram avançando. E o cara foi crescendo. E o fulano de tal fez mais do que foi proposto. Então fala assim, servir é viral. Se você quer que o teu colaborador ele seja generoso com o teu cliente, comece você sendo generoso com ele. Cuide dele. Ajude ele a crescer.
Deus te confiou um povo. As pessoas que trabalham com você é um povo. Você é um líder. E todo líder tem uma responsabilidade de levar um povo para um lugar, levar um povo para um novo tempo. E aí está escrito na palavra de Deus que aquele que é fiel no pouco, muito será dado. A maneira como você cuida de quem trabalha com você hoje vai determinar a quantidade de crescimento, o quanto que as suas tendas serão alastradas. Quem está comigo diz amém. Por isso que crescer envolve que a gente abra mão de certas coisas. A gente aqui vai estar abrindo mão de querer receber apenas para a gente. A gente está começando a ser generoso, a gente está começando a compartilhar princípios do nosso negócio. Negócios nascem para servir, gerando valor. Como? Resolvendo problemas e suprindo necessidades. Todas as vezes, Nick, que a gente resolve problemas ou supre necessidades, a gente está servindo. Então, a única coisa que você precisa se preocupar é entender genuinamente o que é que o teu cliente precisa e entregar para ele exatamente o que ele está pedindo. Não o que você quer, mas o que ele precisa. Então faz uma gentileza. Se é sobre o teu cliente, liga para ele e conversa com ele de verdade o que é que ele quer. Para de construir um produto ou uma solução para a tua necessidade. Não é assim que funciona. E eu entendi na minha jornada que crescer em empresas é muito simples. Quem quer crescer sua empresa aqui? Essa é a metodologia que eu aplico em todos os meus negócios. É muito simples. Quanto mais pessoas eu sirvo, volta. O tamanho da minha empresa depende de quantas pessoas eu sirvo e do quão bem eu sirvo essas pessoas. Pois se eu servir a mais gente, eu servir melhor essas pessoas, é impossível não crescer. Então em todas as minhas empresas, não importa se eu estou vendendo tinta, não importa se eu estou vendendo educação, não importa o que eu estou vendendo, a minha preocupação genuína é somente nisso: cuidar de pessoas, servir melhor as pessoas, servir a mais pessoas. É simples, no final das contas, começa em pessoas e termina em pessoas. E aí, quanto mais você serve, mais você usufrui. Fala comigo, quanto mais eu sirvo, mais eu usufruo. Essa é a lei natural da semeadura. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Mas aí que está o X da questão. Você precisa entregar primeiro. Só que entregar primeiro é muito difícil, pois a gente não tem garantia de receber, não é? E aí a gente fica com medo de se expor. A gente fica com medo de ser xingado e ser chamado de otário. A gente fica com medo que o outro tenha poder sobre a gente. É ou não é? É ou não é? Vai ter que abrir mão disso. Vai ter que abrir mão do direito de ser satisfeito pelos homens. Se é uma promessa de Deus, quem entrega é? Se é uma promessa de Deus, quem entrega é? Aquele que dá alívio ao outro, alívio receberá. Não se preocupe, faça o que tem que ser feito. Não se preocupe com a consequência. Se preocupe em seguir o princípio. Vivendo assim, naturalmente a consequência vai vir. Mas se você tem uma pegadinha, se você trabalhar pela consequência, ela não vem. Você precisa trabalhar alegremente por estar praticando e colocando para rodar na prática aquele princípio. Está muito complexo ou estão comigo? Faz sentido sim ou não? Beleza. A verdade é que ninguém pode dar carona a pé. Eu só consigo ajudar alguém a chegar no lugar onde eu já cheguei. Não adianta você falar, eu quero ajudar pessoas, sendo que eu só consigo trazer alguém para cima se eu já saí do bueiro. Se eu estou preso lá dentro, sou eu abraçando, é um tolo conduzindo o outro. Eu preciso primeiro sair. Fala assim, sair. Olha que legal, cara. Eu saí da minha terra. Eu saí da minha parentela. Eu saí daquele lugar onde eu estava. Eu sou de Maceió, Alagoas. Semana passada Deus me deu o comando, vai lá e traz aquele povo de volta. Eu saí, me preparei, cresci, empreendi, e o meu resultado fez com que aquelas pessoas se interessassem. E os meus amigos de infância, que julgavam eu ter começado a empreender cedo, foram aqueles que foram os primeiros a levantar a mão quando eu perguntei quem eram as pessoas que queriam andar em congruência com aquilo que eu estou mostrando aqui dentro. Vocês estão me entendendo ou não? Eu saio, eu vivo, eu chego. E quando eu chego lá, eu sou aquele que volto para dar caminho para as pessoas que ainda não chegaram. Fala assim, eu vou vencer. Quando você vence, você volta e ajuda todo mundo a vencer também. Isso é generosidade. O topo é muito solitário. Faz sentido a chave 1, sim ou não?
Quanto mais você serve, mais você usufrui. E também tem um segredo. Vou voltar aqui. Também tem um segredo. Tem muita gente do povo de Deus que não aceita receber. Pois, às vezes receber é mais difícil do que dar. Vamos falar a verdade? Quem aqui tem dificuldade em pedir ajuda? Só entre nós, levanta a mão escondidinho. Eu sou o primeiro a levantar. Eu sou o tipo que eu prefiro morrer afogado do que assumir que eu não sei nadar. Só eu ou tem mais alguém aí? Ligar para um amigo para pedir ajuda é impossível. É claro, o que é que ele vai pensar de mim? Ele vai achar que eu sou fraco. Fala assim, você é. Eu sou. Eu realmente sou. Eu sou dependente de pessoas, eu sou dependente de ajuda. Então a gente tem que pegar o telefone e ligar. A gente tem que receber. Pois se você não está aberto para receber, você não vai receber, você não vai ter. E aí tem um segredo. Eu só consigo ajudar mais as pessoas na proporção a qual eu estou também aberto para receber. Pois não adianta de nada você ter a tua empresa gigantesca para servir, se você não tem lucro, se você não recebe, se você não vende, inclusive para financiar, você ajudar mais pessoas. Quanto mais eu cresço, mais pessoas eu consigo ajudar. Espero que eu tenha conseguido quebrar uma crença. Alguma chave foi virada na sua mente? Levanta a mão para eu ver. Se sim, levanta a mão. Perfeito. Aí está só aquecendo, tá? São 7 chaves. Eu tenho 20 minutos e 100 slides. Então seja o que Deus quiser. Orem por mim aí para a gente adiantar o negócio. Segunda coisa, a culpa, vou espiritualizar. A culpa pela Eva, a responsabilidade pela Eva lá no Gênesis, ter comido daquele fruto proibido, foi de quem? Da Eva, sim ou não? Sim ou não? Não. Está escrito na palavra de Deus que Deus deu para Adão uma responsabilidade muito clara. Cuide desse território, dê nome aos bois, dê nome aos animais. Cuide desse jardim, Adão. E aí, Deus confiou um território. Esse território, a responsabilidade é sua. Deus lhe confiou um território. Quais que são os teus territórios? Seus colaboradores? E a sua casa? E a sua casa não é um território? Então fala assim, a minha casa é meu território. A minha empresa é o meu território. Eu vou governar sobre esse território. Eu não vou ser governado nesse território. Vocês não estão entendendo o quanto que isso é importante que eu estou ensinando para vocês, cara. Na minha empresa a responsabilidade é minha. Tudo que acontece a responsabilidade é minha. Não adianta eu jogar a responsabilidade em alguém. Um dia desse eu estava numa palestra como essa, não era em igreja, e tinha um cara, velho, que o cara estava de bota, chapéu, o cara era bruto. Igual esse mano aqui, bruto. Aí eu conversando com o cara, aí eu falei assim, a responsabilidade é sua. Ele falou, pode ser de qualquer um aqui nessa sala, mas minha não é não. Minha não é. Como assim? Me explica mais. Me fala aí. Ele falou, mas na minha empresa meus funcionários são ruins demais. Os caras não sabem produzir, os caras não sabem trabalhar, os caras não sabem fazer acontecer, a culpa é toda deles, cara. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, eu posso fazer 3 perguntas? Aí ele falou, pode. Aí eu fiz a primeira. Perguntei assim, mas quem foi que contratou aquelas pessoas? Olhou para um lado, olhou para o outro. Pensando bem assim, tudo bem. Eu falei, vou fazer a segunda. Eu fiz a segunda. Quem foi que não demitiu quando deveria ter demitido? Aí ele chegou, pensando assim por esse lado. Aí eu perguntei a terceira, eu falei, faz quanto tempo que tu não treina essas pessoas? Aí ele falou, não, nunca treinei não, as pessoas têm que saber o que fazer por conta própria lá. Eu falei, então tá aí, provado de quem que é a responsabilidade. Tudo que acontece na tua empresa é responsabilidade sua, tudo que acontece na sua casa é responsabilidade sua, sabe por quê? Porque o papel do líder é a gente abrir mão. O papel do líder é você tomar para si o peso que o outro não dá conta de carregar. Ser líder não é bom, fala, ser líder não é bom, mas é necessário. Ser líder é você pegar o bônus e dividir com todo mundo, enquanto você assume a responsabilidade sobre o ônus, para você manter as coisas funcionando. Quem que é o maior exemplo de liderança que existe? Quem que é o maior exemplo de liderança que existe? Ele quis se servir primeiro? Ele quis ser servido ou ele serviu? E por que a gente não aprende a ser líder com ele?
Por que na nossa empresa a gente quer que todo mundo satisfaça a nossa necessidade? Não. A gente como empresário, a gente veio como líder para se lascar pelos outros. A gente veio como líder para entregar a si pelo outro. Ah, Davi, mas quem vai cuidar de mim? Fala assim, é Deus. Quando o teu filho chegar para você e precisar de apoio, não é você, não vai chegar e dar uma palestra para quem está precisando de um abraço, cara. Não faça isso. Não vai ser coach do cara que precisa de um abraço. Não vai querer brigar com o teu colaborador, acolhe ele. Eu te garanto que é nessa maneira onde você ganha o coração do cara. Vocês têm noção que eu contratei essa semana um cara que veio da indústria farmacêutica. Talvez até vocês saibam quem que é a indústria farmacêutica. O cara ganha 100 pau por mês, mais bônus. Ele conversou com a minha diretora de operações. A minha diretora de operações veio da JBS. Ela veio recebendo talvez 30% do valor que ela recebia lá. Ela veio pelo propósito da Real Deal. E aí ela conversou com esse cara e ela convenceu esse cara que ganhava 100 pau mais bônus a vir trabalhar com a gente também por 30% do valor que ele recebia lá. Aí pergunta se eu pedi para isso acontecer. Não. Aquela mulher, ela está tão conectada naquele propósito, naquela visão, que a gente prega todos os dias, fala assim, naquela cultura, fala cultura, que é impossível ela não querer compartilhar, não querer ajudar. Mas essa cultura ela não é minha, essa cultura está escrita desde antes do começo de tudo. É por isso que a gente cresce, pois a nossa cultura, o nosso manual de cultura é a Bíblia. Fala assim, a Bíblia é a maneira como a gente vive, é a maneira como a gente prega. Esse é o tipo de líder que eu quero ser, esse é o tipo de empresário que eu quero ser. O empresário que doa, o empresário que ajuda, o empresário que colabora, que contribui. Muitos falam assim, Davi, mas você é muito besta. Fala assim, Davi, você é muito besta. Eu realmente, aos olhos humanos, eu sou. Mas não tem nenhuma gota de suor que cai da minha testa que não seja acompanhado e visto por aquele que me comandou de fazer isso. Talvez eu seja besta aos olhos do mundo, mas desde então eu nunca deixei de crescer exponencialmente, ano após ano. Olha que interessante, cara. Ao ponto que os meus concorrentes, eles chegam para mim e falam, Davi, como é que pode você crescer tanto? Estou ensinando para vocês o que é que eu faço. Eu juro que é simples. Fala assim, é simples. É só contribuir. Então Deus lhe confiou um território. A responsabilidade sobre esse território é toda sua. O resultado empresarial que você ainda não tem vem da pessoa que você ainda não se tornou. Fala comigo, da mentalidade, da ação, do ambiente, do conhecimento. Mas olha que interessante, vários aqui de vocês chegaram e falaram mentalmente, falaram assim, isso eu já sei. Não falaram? Sim ou não? Mas não é sobre saber, é sobre fazer. Porque se você de fato já tivesse se tornado essa pessoa, se a gente conhece uma árvore pelos frutos, os seus resultados já seriam diferentes. Ou seja, ainda falta algo, pois se você já fosse tudo isso, esse resultado ele já seria seu naturalmente. Mas para a gente que é cristão e tem uma vida espiritual ativa, isso é um pouco mais grave. Pois o resultado que você não tem, ele vem principalmente do perdão que você ainda não deu. Ele vem principalmente da gratidão que você ainda não liberou. Ele vem principalmente da área da sua vida que você ainda não confessou a sua dependência completa e absoluta em Cristo. E ele vem do lugar onde você não teve coragem de ser real, de assumir a tua natureza falha e pecaminosa. Amém? O maior inimigo do crescimento da tua empresa é o teu orgulho e é o meu orgulho. A gente vencendo cada dia esse orgulho e se esvaziando de si é o caminho do crescimento. Isso é forte, fala assim, a minha empresa cresce à medida que o meu orgulho desce. Glória a Deus. Tem um pentecostal aí não para dar um grito, um negócio desse assim? Não. Glória a Deus, aleluia. Aplaude aí, faz alguma coisa para animar esse ambiente, pelo amor de Deus. É sério, cara, quem tiver ouvidos que escute. Quem pegar isso aqui vai ter um crescimento, mas não é um crescimento normal, como a metodologia humana te oferece.
Essa aqui é uma metodologia de crescimento divina. E se é divino, a proporção do crescimento também. Isso aqui é para quem quer crescer muito. Fala, crescer muito. Muito. Mas muito mais do que um dia você sonhou ou pensou que você poderia. O maior vilão do crescimento pessoal e por consequência empresarial é o nosso orgulho. É o nosso orgulho que impede você de servir. É o nosso orgulho que impede você de ser generoso com o teu colaborador. É o teu orgulho que faz com que você seja ríspido e chato e grosso com quem você menos poderia. Com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus colaboradores, que é o povo que Deus te confiou. São as tuas ovelhas que você deveria cuidar. Faz sentido, sim ou não? Sim. Fala comigo, honra. Eu garanto para você, se aplicar as 7 chaves, a tua empresa vai para outro patamar, cara. Honra tem poder de libertar destinos, liberar destinos. Honrar é reconhecer que ninguém é grande à toa. É entender que o caminho que trilharam antes de você te possibilita ir adiante. Honrar é construir o seu próprio caminho. Honrar não é obedecer cegamente. Honrar é sobre uma gratidão profunda do teu coração. É você aplaudir o sucesso de quem chegou em um lugar onde você quer chegar. É você honrar o seu pastor, é você honrar o seu líder. Quem trabalha em empresa, é você honrar quem construiu aquela empresa. Quando você está honrando e trabalhando com excelência, você não está fazendo isso para o teu patrão. Tu está fazendo isso, na verdade, é para aquele que te criou e te colocou ali. Honrar é fundamental. Honrar o líder do território, respeitar a hierarquia, saber se posicionar no território do outro. Se você não honra o território do outro, o outro também não vai honrar o teu território. Se a gente não honra o território do outro, cara, esse aqui é território do pastor, tem líder. Esse lugar tem líder. E eu não vou querer tomar a liderança de quem é líder daquele espaço, porque eu não quero que ninguém queira tomar a liderança na minha empresa. É bom quando você tem poder paralelo na tua empresa? Sim ou não? Já aconteceu com alguém? Deixa eu ver. Levanta a mão. Poder paralelo na empresa? Ou seja, é um núcleo interno que começa a se empoderar, começa a crescer, se fortalecer para querer derrubar o teu poder, para querer derrubar o teu governo, para querer derrubar a tua liderança. Isso eu não quero que aconteça. E o que impede isso, o que protege a gente disso acontecer é honra. Meu convite para vocês: semeiem em terra próspera. Honrar é você saber que ninguém é grande à toa. Fala, ninguém é grande à toa. Quando você semeia, você patrocina uma visão grande. Eu não semeio em terra que não é próspera. Quem aqui foi transformado nessa igreja? Deixa eu ver. Então semeie onde você foi transformado. Isso é terra próspera, para que isso gere mais avanço, mudança e transformação para outras pessoas. Porque aquilo que impactou a minha vida, eu quero também que as outras pessoas vivam. Então meu convite para vocês: quem aplaude atrai. Comece a aplaudir as pessoas de sucesso aqui da cidade. Comece a aplaudir quem tem coragem de fazer o que talvez você nem sequer teria. Vamos começar aqui para aplaudir o nosso pastor? Vamos lá? Todo mundo? Se não fosse ele, nem aqui eu estava. Agora, bora aplaudir o Léo, que poderia estar no conforto da casa dele com a esposa dele e se expôs para estar aqui com todos vocês. Vamos aplaudir o Léo? Se você quer ser aplaudido, comece a aplaudir mais. Valorize mais. Deixe de reclamar, deixe de falar mal. Fale bem. Faça parte do time que apoia, que levanta. Ah, Davi, eu achei que eu ia vir aqui para aprender sobre negócios. Fala, eu achei que eu ia aprender sobre negócios. Você está aprendendo sobre negócios. Quem está pegando o que eu estou ensinando aí? Essa é a minha família, os meus pais, a minha parentela. Faço questão de honrá-los em todos os lugares por onde eu passo. Não só porque eles me criaram, mas porque eles me deram sims e nãos que me trouxeram até aqui. Meu convite para vocês: mesmo que você não tenha tido um pai presente na sua vida, honre seus pais. Honre seus pais. Isso é princípio bíblico.
honrar, pegue o bastão na mão deles e construa seu próprio caminho. Leve para mais longe que você puder. Siga a direção que Deus deu. Honre em primeiro lugar aquele ou aquela que decidiu dedicar a sua vida para construir ao seu lado. Honre a sua esposa, honre o seu marido. Em primeiro lugar é aquilo que vem primeiro. Honre, siga princípios e as coisas vão acontecer. A minha prioridade é muito clara. A minha vida espiritual é em primeiro lugar, até porque eu só consigo dar para minha esposa aquilo que eu primeiro tenho para mim. Então eu, como líder da minha casa, eu me alimento. Eu deposito sobre todos aqueles que estão no meu redor. Deposito na minha esposa, deposito nas pessoas que estão perto de mim e entrego. Então, em primeiro lugar vem vida espiritual. Segundo lugar vem família. Só em terceiro lugar que vem trabalho. Então, cuidado para não inverter a ordem, tá? Aí tem gente que fala, não, mas eu preciso trabalhar para conseguir suprir para minha família. É claro que sim, é óbvio que sim, que você precisa. Mas cuidado para dentro do teu íntimo, em escala de prioridade ou importância, você não colocar negócios maior do que a tua vida. Faz sentido sim ou não? Esse foi o princípio mais importante que eu aprendi no último ano e que mais mudou a minha vida. Fale comigo, lidere como Jesus. Busque ser como Ele de verdade. Jesus liderava pelo exemplo, não pela imposição. Ele corrigia e conduzia com amor. Os líderes do reino não controlam, influenciam, não exploram, edificam, não competem, servem. Quem lidera serve primeiro. Liderar é peso e responsabilidade, mas também é honra. Quando eu estava aqui, você estava orando, pastor, eu tive uma visão. Uma visão eram uns 30 ou 40 grandes homens dessa nação, empresários enormes, mas eles estavam todos ajoelhados literalmente ao redor de uma cruz. E aí na hora eu interpretei, eu vi o seguinte: eu vi que Deus vai levantar homens que aos olhos dos homens eles são inquebrantáveis, são homens fortes, homens que não se quebram para nada, mas que eles se ajoelham diante do Pai e sabem que sem o Pai não são nada nessa terra. E veio uma outra imagem também. Essa imagem eram homens que usavam coroas do lado de fora, mas quando eles voltavam para suas casas, eles tiravam essas coroas da cabeça e eles colocavam assim na Bíblia, como quem dizia assim: obrigado, Pai, por me permitir usar essa coroa lá fora, mas aqui dentro da minha casa o Senhor é rei. Jesus, ele não fundou empresas, mas ele construiu um império. Ele construiu um legado eterno. Ele não abriu mão da excelência, porque tem muita gente aqui que fala assim: eu vou ser humilde. Aí acha que ser humilde é fazer tudo mais ou menos, não ter excelência, não tem nada a ver. Ele não abriu mão da excelência, mas ele não se envaideceu por isso. Ele capacitou, enviou, deu autonomia, identificou vocações, treinou times, multiplicou dons. Essa é a maior estratégia de crescimento. Criar pessoas que criam pessoas. Foi isso que Jesus fez. Ele capacitou líderes, ele formou pessoas. Essa é a visão que vai fazer tua empresa crescer. Forme pessoas, ensine, seja generoso. Fala comigo, seja generoso. Generoso de ensinar. A maioria das pessoas não tem paciência de ensinar. Mas você nasceu sabendo? Eu não. Eu tive que aprender. Então assim, o que eu sei eu compartilho. Vem cá, cara, deixa eu te ensinar. Quantas noites sem dormir não foram para eu entender isso aqui? Faz sentido? Mais uma chave. Fala assim, comece pelo simples. Às vezes a gente tem uma mania de querer complexar as coisas. A gente tem uma mania de querer fazer o difícil. A gente tem uma mania de querer fazer o complexo. Vão vir pessoas aqui, Nicolas, que vão começar a ensinar coisas de Júpiter, de Marte, de Saturno, coisas muito distantes da realidade. E sabe o que acontece? Isso não gera resultado, porque o que gera resultado é literalmente aquilo que é simples. Meu convite para vocês: antes de pensar fora da caixa, pense simples. Tenha o coração simples como o de uma criança. Começar pelo simples, literalmente, nada mais é do que o caminho mais natural, que é pensar primeiro em estrutura. Fala assim, raiz. Qual que é a raiz da tua empresa que você não está criando? Na minha empresa, pelo menos, nas minhas empresas,
eu uso essa estrutura base em todos os meus negócios. Só isso, fala comigo, só isso. 90% da minha energia está em atrair clientes, vender e reter. Só isso. Eu fico pensando em como que eu faço para atrair mais clientes para o meu negócio. Eu fico pensando em como que eu faço para vender mais e melhor. Vender mais vezes para o mesmo cliente. Aumentar o meu ticket médio para aquele cliente. E por último, eu fico pensando como fidelizar o meu cliente para manter ele comprando de mim por mais tempo na minha base. Quando eu faço isso, é impossível o meu negócio não crescer. Esse é o pensamento simples. E esse é o pensamento que para mim funciona. A estrutura base de negócios, deixa eu tirar isso daqui aqui. Só para essa água aí que eu já ameacei beber ela 6 vezes e não bebi ainda. Essa é a estrutura base de todos os negócios. Engrenagem de aquisição, engrenagem de vendas, engrenagem de retenção. São essas 3 engrenagens aplicando e rodando em paralelo que faz com que o teu negócio funcione. O teu negócio, fala assim, é uma máquina de gerar dinheiro. E como fazer isso? Servindo, fala servindo. Quanto mais eu sirvo, mais lucro eu tenho. Então, quando você encaixa essas peças e coloca ela para girar, o teu negócio deixa resultado. Então, às vezes, eu vejo empresários mais preocupados com o produto. Não, cara, se preocupe em vender. A distribuição, ela come o produto no café da manhã. Não adianta de nada você ter um produto excelente se você não consegue distribuir. Se as pessoas não sabem que o teu produto existe. Deixa eu perguntar para vocês. Quem canta melhor? É o Safadão ou é o Djavan? E aí, quem canta melhor? O Safadão ou é o Djavan? Tenho certeza disso. Mas quem ganha mais dinheiro? Por quê? Porque o Safadão tem mais distribuição. Porque o mais visto, ele sempre vai ganhar do melhor. Então distribuição é rei. Fala assim, distribuição é rei. Quem aqui ainda não está construindo conteúdo nas redes sociais? Levanta a mão. Levanta a mão de verdade. Você está louco, tem que construir, cara. Está louco. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se interessa em passar a mensagem do reino para as pessoas? Isso bate no teu coração? Então tem que compartilhar. Porque se a minha voz ela não é ouvida, eu não tenho como passar essa mensagem para as pessoas. E eu não cumpro aquilo que é o meu papel. Estar no palco para mim é uma responsabilidade, uma obrigação para compartilhar essa mensagem do que bate no meu coração. Queria eu que mais empresários como você se levantassem e se ativassem para compartilhar isso para multidões. As pessoas elas respeitam quem tem resultado. As pessoas respeitam empresários, não duvidem. Ninguém aqui está aqui porque o Davi é bonito, apesar de ser. Ninguém está aqui por conta disso. Vocês estão aqui porque eu tenho resultado. Vocês estão me ouvindo porque eu tenho resultado. Então tenha resultado, se torne uma vitrine para que as pessoas vejam e não tenham dúvida por nem um segundo sequer de que, cara, só pode ser Deus na vida dele. Não tem como um moleque de 24 anos ter essa autoridade. Caraca, essa visão, meu Deus do céu, que doideira. E que a tua entrega cheire, exale a presença de Cristo. Para que as pessoas olhem para você e falem, não tem como esse crescimento ser real. Cara, só pode ser Deus. Fala assim, só pode ser Deus. Visualiza alguém olhando para você e dizendo assim, só pode ser Deus. É assim que acontece, cara. Aplaude aí se você atrai isso para a sua vida. Travou aqui o slide ou foi eu que desliguei? Não. Vamos lá, fala assim, proteja a sua identidade. Não sangre em balde de piranhas. Por que eu estou pedindo para você repetir? Para você não esquecer, porque você esquece, eu juro que você esquece. Sua intimidade não deve ser compartilhada com todas. Jesus falava com multidões, treinava 12, confiava segredo a 3. O seu negócio precisa de fronteiras, de critério de convivência, de intimidade seletiva. Não deis o que é santo aos cães. Não saia por aí contando seus projetos na mesa dos escarnecedores. Não conte os teus planos para quem não vai estar com você no futuro onde você quer estar. Não conte os seus planos para quem não vai te ajudar a chegar lá. Eles vão te ajudar a destruir você, é sério.
Jesus tinha o círculo íntimo dele. Fala Pedro, Tiago e João. Depois os 12, depois os 70, depois a multidão. Ele só chorou na frente desses 3. Ele só teve intimidade ao ponto de encostar a cabeça dele no colo, no peito. Só uma pessoa encostou a cabeça no peito de Jesus, que foi João. Então, você ser um cara gente boa não é sobre você ser permissivo. Não duvidem, não duvidem. Na minha empresa tem regra, tem hierarquia. Fala assim, não é permissividade. Tem governo, tem liderança. Não é todo mundo que entra na minha central de controle, porque quem te controla te irrita. As pessoas, quem te irrita te controla. E o que isso quer dizer? Que as pessoas que acessam a tua zona íntima são as pessoas que mandam em você. São as pessoas que tomam conta da tua frente. Tomem muito cuidado, você se torna igual às pessoas que você escuta. Igualzinho. Não dá para escutar todo mundo. Selecione quem você escuta. Selecione quem frequenta a sua casa. A minha esposa, ela fala o seguinte: casa só se frequenta uma mão. Você só pode ter 5 entrando na sua casa. Se você tiver mais que isso, você tem um problema. Vai para o restaurante, pô. Recebe fora. Troca ideia fora. Mas na tua casa é teu núcleo íntimo. E no quarto do casal não entra ninguém. Ali é você e a tua esposa no quartel-general, onde as coisas são estabelecidas. Não entra ninguém. Não deixa que isso aconteça. Isso aqui é o teu estratégico, cara. Esse daqui é a tua zona íntima. São as pessoas que você escuta que estão perto de você. Faz sentido, pessoas? Quem é a pessoa que você deu um acesso que não deveria ter dado? Puxa o nome na tua cabeça aí. Rebaixa essa pessoa para o lugar onde ela tem que estar. Pode ser? Levanta a mão quem já rebaixou. Levanta a mão quem já rebaixou. Perfeito. Só deveria acessar o teu íntimo quem pagou o preço por isso. Tem alguma mulher solteira aqui? Deixa eu ver. Perfeito. Levanta a mão. Abaixa. Homens solteiros, olhem de novo. Levanta a mão, mulheres solteiras aí. Boa. Vai que é hoje que você arruma um marido aí. Homens solteiros, deixa eu ver. Não se abram para todos. Protejam a intimidade de vocês. Protejam o íntimo de vocês. Não dê o que é santo a quem não tem direito de estar lá dentro, cara. Não se mostre para qualquer um. Não é assim que funciona. Fala assim, chave 7. Essa é a última. Aí você fala assim, ande junto com quem cresce. Você nunca vai ultrapassar os limites das conversas, hábitos e ambições do seu grupo. Quem se cerca de mediocridade inevitavelmente se torna um medíocre. Andar com quem cresce te obriga a elevar seu padrão de fala, seu padrão de meta, seu padrão de postura. As pessoas que você anda determinam a normalidade. Se você anda com 5 coitados, você é o 6º. E quem tem pena do coitado, se torna um coitado também. Fala assim, ninguém é coitado à toa. Não duvidem do que eu estou falando, é verdade. Já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? Cai você e ele. Tome muito cuidado com isso, pessoas. Tome muito cuidado com isso. Ande com quem cresce. Ande com quem tem valores alinhados aos seus. Encontre um grupo, cara. Encontre um grupo, encontre uma tribo, encontre uma igreja. Mergulhe de cabeça com essas pessoas. Faça amizade. Plante em um território. Mergulhe de cabeça em um território. Ande com quem está criando um legado. Ande com quem está levando o nome do reino. Ande com quem prega o que você acredita. Encontre um grupo, encontre tua galera e avance dentro disso. Eu não sei se eu sou a pessoa para ser seu mentor. Eu não estou falando disso aqui. Eu estou falando sobre você encontrar um mentor, encontrar um líder. Eu não confio em um homem que não se submete a um outro homem. No sentido de liderança, é óbvio, né? É óbvio. Encontrem alguém para se conectar, velho. Encontrem alguém. Eu sinto de compartilhar com vocês também. Se alguém aqui nessa sala sentir de estar perto da gente, eu tenho um convite para fazer. E é um convite de verdade. É um convite. Você não vai pagar R$1 para isso. Eu quero convidar vocês
para estarem mais próximos do nosso ambiente, mais próximos do nosso lugar. Para quem acha que faz sentido, eu quero ajudar você a crescer sua empresa. Só escanear esse QR Code. Você não vai pagar R$1, é óbvio que não é nem R$1. Isso aqui é para servir. Eu quero entender como que a minha empresa consegue ajudar você, vender e servir. Quero entender como que eu posso compartilhar com você. Você precisa estar em um ambiente de profundidade, prática, conexões. Você pode desbloquear essa chave e crescer junto com quem cresce. Eu quero ajudar você a crescer a tua empresa com essa visão, posso ajudar. Vou finalizar dizendo duas coisas. Tudo bem? Posso avançar? Depois vocês preenchem. Voltem aqui para mim, por favor. Mais importante que qualquer coisa, a gente pegar essa visão e essa mensagem. É muito sério o que eu vou compartilhar aqui. Muito sério. Se quiser começar a tocar aí, manda ver, irmão. Eu sempre quis falar isso. Cadê o pianinho? A verdade é que no final das contas, as empresas são apenas uma maneira da gente manifestar aquilo que é o reino de Deus na nossa vida. A verdade é que, por mais que pareça bonito crescer empresarialmente, a gente precisa colocar o nosso coração para entender que não é sobre isso. A mensagem aqui é muito maior do que ganhar dinheiro. A mensagem aqui é sobre a gente trazer Cristo para milhares de pessoas a partir da nossa empresa. Pessoas aceitando Jesus a partir da tua maneira como você conduz as coisas. A verdade é que Cristo deseja um coração entregue da gente. Cristo deseja que a gente viva em conformidade completa com aquilo. Cristo deseja que a gente cresça, que a gente avance, mas que a gente se ajoelhe nos pés dele e diga assim: Pai, é tudo por você e para você. Eu quero dizer para vocês aqui nessa noite de que Deus me trouxe aqui, me tirou da minha casa, para que eu pudesse dizer que novos sonhos vão ser gerados aqui. Tem empresários que deixaram de acreditar aqui nessa noite, deixaram de acreditar em dias melhores, começaram a achar que o para trás era melhor do que o para frente. Empresários que ficaram tristes, deixaram de acreditar no crescimento, deixaram de acreditar no futuro. No final das contas, é tudo sobre pessoas. É tudo sobre a gente ser para as pessoas. É tudo sobre a gente amar e ser amado. O nosso propósito é um só: é servir, servir, servir e usufruir do melhor que tem para se usufruir nessa terra. A minha mensagem para vocês, empresários, para o povo de Deus que trabalha empresariando, que tem negócios, que são líderes, é o seguinte: se a sua luta é por tesouros que nascem e morrem na terra, ou por resultados eternos que começam e impactam os céus, eu não sei vocês, mas para mim dinheiro perdeu o seu valor há muito tempo. Todo o meu dinheiro está a serviço para a gente conquistar almas, para a gente tocar corações, para a gente formar pessoas e para a gente ensinar pessoas a crescerem. Esse é o grande movimento que foi iniciado por Jesus lá atrás, e Ele está convidando cada um de nós aqui para que a gente possa ser embaixadores desse recado, dessa mensagem aqui na terra. Outdoors ambulantes da glória de Deus. E agora chega a hora de fazer uma pergunta fundamental para todos vocês que estão aqui. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou perguntar. Muita atenção no que eu vou perguntar. Pois essa pergunta acarreta em você mudar a tua postura dentro da tua empresa. Essa pergunta acarreta em você ter congruência. Essa pergunta acarreta em você ser generoso. Tome muito cuidado com a resposta que você vai dar. Pois uma vez que você entregar, uma vez que você responder sim para essa pergunta, não tem mais volta. Não tem mais volta, pois você não vai mais tolerar o medíocre. Não tem mais volta, pois você não vai mais aceitar a antiga vida que você tinha. Não vai mais caber em você os hábitos antigos. A decisão que eu quero que vocês tomem aqui hoje é a decisão de não se acovardar e crescer cada vez mais, principalmente se você estiver ancorado na rocha. É a decisão de você entender que crescer é dever. Fala comigo: crescer é dever. Hoje é dia de você tomar uma decisão fundamental e importante aqui. A decisão que eu tomei há 2 anos atrás. A decisão de trazer nosso Senhor Jesus muito mais do que apenas alguém.
muito mais do que apenas um homem, muito mais do que apenas um mestre. Mas eu decidi colocar esse Jesus como o CEO da minha vida, como o CEO da minha empresa. É abrir mão do direito de você tomar decisões por você, inclusive. Pois se fosse por mim, talvez nem aqui eu estaria. A pergunta é simples. Levanta a mão quem aqui nessa sala, nessa igreja, nessa noite de hoje, toma a decisão de mudar a hierarquia do teu negócio, de mudar o fluxograma do teu negócio. Agora, não é mais você o topo, não é mais você o líder da tua empresa. É você colocar lá no teu fluxograma, lá na tua hierarquia, Jesus como CEO da sua empresa. Se você decide por isso aqui agora nessa noite, ter Jesus como CEO da sua empresa, como estrategista da sua empresa, só quero que você levante a mão. A sua vida hoje não é mais a mesma. Não é mais você que vive, nem você que toca a tua empresa. A tua empresa nessa noite, ela se torna o instrumento do reino de Deus na terra. Eu declaro que aqui dessa sala vão sair financiadores do reino. Pessoas que vão crescer, prosperar, avançar, mas que vão semear, serem generosos e não vão se envaidecer. Em nome de Jesus, que portas sejam abertas e que a gente cresça cada vez mais. Amém. Você pode aplaudir a Jesus?